capítulo 24, versículo 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Quem crê nas palavras de Jesus aí? Então, ora comigo por essa mensagem. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te louvar e te agradecer por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida até aqui. E agora te pedir que, mais uma vez, o Senhor venha nos usar como canal totalmente desobstruído, falando aos nossos corações que nós precisamos ouvir. E acrescentando mais fé à nossa vida, porque a geração está muito ruim aí fora. Mas eu sei que o Senhor pode guardar na nossa vida a Tua presença, o Teu Espírito, e com isso a Tua palavra, para sermos mais que vencedores, em nome de Jesus. Amém? Jesus fala ali que passarão o quê? Céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Olha só, digamos que fosse um filósofo, um homem natural, um cientista, que falasse isso. Seria uma tremenda presunção, concorda comigo? Até porque naquela época, né, as pessoas deviam olhar para ele e falar assim, esse cara é louco. Por quê? Porque, na realidade, não se tinha ideia de que os céus e a terra não eram eternos. Eles poderiam passar. Não se tinha ideia de que o planeta um dia foi formado e de que o planeta Terra um dia acabaria. Tá? Hoje a ciência mostra, né, vamos colocar assim, que, na realidade, tudo partiu, né, de uma criação ou de uma, como eles falam, de uma existência, né, que eles não conseguem explicar também, ninguém explica isso, porque a ideia do Big Bang, quem já ouviu falar no Big Bang? Né? A ideia do Big Bang foi um padre, né, Georges Lamaitre, que ele fez os cálculos, segundo a teoria de Einstein, coisa de maluco isso, né? Né? Mas é só para a gente entender aqui. Ele, como está tudo em expansão, né, por exemplo, estão se afastando, né, os astros uns dos outros, e entendeu-se o quê? Que se estão se afastando, eles partiram de onde? De um ponto. E aí ele determinou que esse ponto era uma singularidade. O que é singularidade? Uma única partícula pequena, infinitamente densa, infinitamente pequena, infinitamente quente, que deu origem a todo o universo que nós conhecemos. Ou seja, apenas uma partícula menor do que a ponta de um alfinete deu origem não só a essa Terra, mas todo o universo. É preciso ter mais fé nisso do que fé em Deus, não é verdade? Coisa de maluco, né? Não é verdade? Não é? É preciso ter mais fé para acreditar nessa teoria do que, mas tudo bem. Vamos dar um desconto aí na ciência. Mas o que eu quero dizer é que na época de Jesus nem se falava em gravidade, gente. Nem se falava em teoria, né, de Big Bang. Não se falava que as coisas eram criadas, que existiam, né, que os mundos poderiam acabar, nada disso. E aí Jesus ele vai e fala o seguinte, ó, os céus e a terra vão passar, vão extinguir, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, ele colocou ali as palavras dele antes do céu e a terra e depois dos céus e a terra. Deu para entender bem? Antes de todo o universo e depois de todo o universo. Olha só. Então, você vê que, quando ele fala a respeito disso, ele fala com propriedade de quem estava onde? Lá na criação. E fala com propriedade de quem vai estar o quê? Depois de terminar essa criação. Quem está entendendo bem aqui? Porque João, em Apocalipse, ele fala o quê? Viu o quê? Novos céus e nova o quê? Terra, porque os primeiros já passaram. Então, esse universo que a gente vê, que a gente, né, um dia eles vão acabar, vão realmente desaparecer. Mas a ciência fala até que acontece isso mesmo. Mas, naquela época, como é que um homem normal poderia ter essa visão? Estou conseguindo me fazer entender aqui, gente? Amém? É a mesma coisa chegar naquela época e falar o seguinte, olha só, daqui a pouco a gente vai pegar um avião para poder, né, atravessar o oceano. Eles iam olhar, o que é avião? Não, é um negócio grande, não entra um monte de gente, 200, 300, 400 pessoas lá dentro, a gente vai voando. Aí o pessoal vai te chamar de quê? De quê? De maluco. É ou não é verdade? E por que Jesus começa a falar isso? Quando ele vai chegando perto do templo, os discípulos chamam Jesus e falam assim, olha só que monumento o templo, né? Porque o templo de Herodes
foi um templo maravilhoso, foi maior do que o templo de Salomão. E aí, quando ele olha aquele templo, os discípulos dele estavam ali porque o símbolo do orgulho do judeu era o quê? O templo. Para eles, Deus estava porque o templo existia. E eles achavam que enquanto o templo estivesse ali, Deus estava com quem? Mas Deus mostrou lá em Ezequiel que não é verdade isso, que o templo poderia ficar vazio, porque o templo só não faz adoração. Quem entendeu bem aqui? Nós é que fazemos adoração, amém? E aí Jesus vira para eles e fala o seguinte, ó, vou dizer para vocês uma coisa, não vai ficar aqui pedra sobre pedra. E aí, 30 anos depois da morte dele, no ano 70, o general Tito, filho do futuro imperador Vespasiano, entra em Jerusalém e eles sitiam Jerusalém, espalham todo mundo, matam um monte de gente e derrubam os muros de Jerusalém, inclusive o templo. Mas aí sabe o que a história fala? Que na realidade contaram para eles, para os romanos, que os judeus guardavam ouro aonde? Dentro das pedras. Então eles tiraram o quê? Pedra sobre pedra. Mais uma vez Jesus acertou. Quem está entendendo bem aqui? Amém ou não amém? Amém? Então, Jesus ele vai e fala uma série de outras coisas que a iniquidade se multiplicaria. Tem se multiplicado a iniquidade? Porque em determinada época as pessoas elas dissimulavam o erro. Hoje elas fazem questão de publicar. Estou sendo claro aqui, gente? Né? Inclusive, elas buscam até tornar lei aquilo que é pecado. Né? Para poder dar legalidade para a pessoa fazer um monte de besteira. É assim ou não é? E quem é que atrapalha ainda esse povo? Quem que atrapalha? Quem ainda é o sal da terra? A igreja. A igreja ainda é uma pedra no sapato, não é verdade, não é? É uma pedra no sapato. Mas eles não sabem que, na realidade, a igreja tem preservado a humanidade, porque o dia que a igreja for tirada, aí desgraça tudo. Mas Jesus falou outra coisa que também acontece. Vocês serão odiados de todos. O crente é o espanta-bolinho, é ou não é verdade? Não é? Vamos ser sinceros. Não é? Você está num trabalho, numa repartição, o pessoal está conversando alguma coisa, tu chegou, é ou não é? Não é? Não é? Não. É assim ou não é, gente? Ou será que é só comigo que acontece isso? Se não acontece contigo, está uma coisa errada. É ou não é? Mas é... Né? Então, todo mundo já olha para você. Eu estava falando com o pastor Edson ali, ele falou que tinha um monte de amigos lá, né? Na terra onde ele morava lá. Foi lá na Paraíba, não foi isso? Lá na cidade da mãe dele. E aí, quando ele chegou lá, bateu papo com todo mundo, mas quando o pessoal viu ele com a Bíblia debaixo do braço, indo para a igreja, o pessoal parou de falar com ele. Deu para dizer, o que Jesus falou que seria? Então, na realidade, porque as pessoas olham a gente, quando você fala que é salvo, quando você fala que teus pecados foram perdoados, quando você começa a mostrar para eles que agora você é luz, isso acaba incomodando. É ou não é verdade? Acaba fazendo o quê? Incomodando. O outro está fazendo coisa errada, você não faz? Poxa, aí fulano está me atrasando. É assim que fala, não é? No popular, não é isso? Está me atrasando. É ou não é? Está no trabalho. Você é um crente certo, né, gente? Aí você chega mais cedo, o outro só chega atrasado. Você vai acabar fazendo o quê? Queimando o filme do que chega atrasado. Não é assim? É ou não é? É ou não é, gente? Mas os crentes aqui só chegam na hora, né, gente? Glória a Deus, aleluia. Né? Então, na realidade, né, e aí acaba a gente sendo uma pessoa não grata. Não porque você não ama as pessoas, mas pela sua própria conduta, porque o Espírito Santo está em você e você se incomoda com o teu próprio pecado. Deu para entender bem? Com seus próprios erros, porque você tem alguém para prestar conta. Por exemplo, eu devo prestar conta à igreja, claro, e cada um aqui deve prestar conta à igreja, porque nós vivemos numa comunidade. Estou certo aqui? Mas a minha primeira conta a ser prestada é com Deus. Antes de prestar conta a vocês, eu presto conta a quem? A Deus, porque é Ele que me salva. É ou não é? Não adianta eu pagar uma de bom moço para vocês, ter uma boa imagem com vocês, e Deus sabendo que eu estou por dentro, aí você é um fariseu. Estou sendo claro aqui?
Né? Então eu preciso, na realidade, a primeira conta que eu tenho que prestar é para Deus, a minha consciência tranquila, meu coração puro. Estou com um problema, vou aos pés do Senhor, vou aos pés da cruz, vou chorar, vou pedir perdão, vou pedir arrego ali para poder as coisas ficarem certas. Porque não adianta andar bem na frente das pessoas e andar mal com Deus. Eu tenho que andar bem com Deus e andar bem na frente das pessoas. Deus vai me garantir isso. Amém? Então, a nossa conduta, como Jesus falou, a gente acaba sendo perseguido. O cristão é perseguido em alguns lugares? É ou não é? Então, mais uma vez, a palavra do Senhor tem se cumprido. Tem ou não tem? Por exemplo, você pode ir lá no Irã e pregar o evangelho? Por que não? Lá no Iraque? Não? Por que não? Que vai o quê? Na Arábia Saudita? Também não? Nem lá não teve Copa, lá no Catar? Mas é só naquele perímetro da Copa, né? Que ele podia para ganhar dinheiro depois, agora vaza, não é assim? Você não podia ir lá. Por quê? E aí, inclusive, essa profecia está lá atrás, quando, na realidade, Deus fala com Abraão. Você conhece a história aqui, a história de Abraão. E aí Abraão tem um filho chamado Ismael, e é filho da escrava Agar. Quem conhece essa mensagem aqui? Quem vai ser rápido, não precisa parar. Quando Isaac nasce, há uma contenda ali, e aí Abraão despede a escrava Agar, e Deus fala para ele, vai, manda ela embora, fica tranquilo que eu vou cuidar dela, porque ela é teu filho, e eu vou abençoar também essa geração. Presta bem atenção. Aí Deus fala o seguinte, aí Deus dá uma profecia para ele. Qual é a profecia que Deus dá para Ismael? Está lá na Bíblia, depois você olha lá. Diz assim, ele vai morar em tendas. E ele vai morar diante dos seus irmãos. Mas a mão dele vai ser contra todos e todos vão ser contra eles. Como é que são os árabes lá? Quando um árabe entra num avião, o que o pessoal faz? Lá nos Estados Unidos, estão desesperando, é verdade. Não, vamos ser sinceros, gente. Os caras explodem mesmo. Não é todo árabe que faz isso, todo cara do Islã, mas alguns fazem isso. Tem 1,5 bilhão de muçulmanos. E parece que são 300 milhões que são radicais. Você imagina bem. Na verdade. Outro dia tinha até uma pegadinha na televisão. Passava um cara de turbante, jogava um negócio, saía correndo. Todo mundo corria junto. Quem viu essa pegadinha? E por que correu então, gente? Porque o negócio de explodir as coisas. É ou não é? Então, a gente tem que entender que, olha a profecia que se cumpriu. Quantos mil anos passaram? 4.000 anos desde Abraão até agora. E o negócio é sério. Eles continuam contra tudo e contra todos. Então, fala com o irmão que está falando. Toda a palavra de Deus que foi falada a respeito de alguma coisa se cumpriu. É ou não é? Deus fala que é espalhar os judeus pelos 4 cantos da terra. E fala assim, mas um dia eu vou trazer vocês de volta. É ou não é verdade? O que aconteceu em 1948? O Estado judeu foi estabelecido e o povo judeu voltou para lá e voltou a ser uma nação novamente. Quem entendeu bem aqui? Controvérsia se tinha direito, se não tinha direito. Quem dá o direito é Deus, porque o dono da terra é Deus, acabou. Amém ou não amém? E está lá. Vamos dar um salto aí para Daniel. Daniel, a Flávio José fala dele, né? O livro de Flávio José não dá para ler todo não, que é 1.600 páginas, tá, gente? Mas a gente lê algumas partes dele lá. E ele fala sobre Daniel. O profeta Daniel, ele faz umas profecias, não é ele que faz, na realidade, Jesus fala que Deus deu a ele essa profecia, mas foi privilegiado por ele ser o portador da mensagem que o anjo trouxe. Ele, quando o anjo vem e fala para Daniel, ele fala assim, Daniel, deixa eu falar uma coisa para você aqui, vai vir, ele mostra uma estátua, né? Ele já falou aqui no culto pela manhã, então não vou falar sobre isso, mas ele falou sobre todos os reinos, os governos que iam existir até o final dos tempos, os governos mundiais. Olha só, e ele fala do governo, primeiro, de Ciro. Depois de Ciro, ele fala de outro governo, que era o governo de Alexandre o Grande. Depois ele fala sobre Etíoco Epifânio,
que era um outro general que ia assumir um governo mundial, e depois fala sobre Roma. Ele fala sobre todos os governos mundiais. E depois, inclusive, fala sobre o governo que está aí, que era todo partido, que era os pés de barro com ferro, que não tinha mais qualidade. Ou seja, o governo de hoje não tem o quê? Qualidade, são muito instáveis, não é verdade? Então, todos os governos que Daniel fala aconteceram, inclusive o governo de Alexandre o Grande, que aconteceria quase 200 anos depois da morte de Daniel, ele fala que o governo dele seria rápido como um leopardo com asas. Todo mundo que sabe a história de Alexandre o Grande, ele conquistou o mundo em 9 anos. Gente, em 9 anos o cara conquistou o mundo todo. Naquela época, quem entendeu bem aqui? Né? A cavalo, gente, a pé, 9 anos. E detalhe, ele fala assim, mas ele vai deixar o governo e não vai nem passar para a prosperidade dele. Ou seja, não ia ter descendente, ia ser dividido pelos 4 ventos, ou seja, os 4 generais dele que dividiram o reino, em norte, sul, leste e oeste. Quem entendeu aqui? Então, a profecia de Daniel aconteceu. E quando Daniel fala o seguinte, olha, que no final dos tempos haveria, né, o iníquo, né, o homem da iniquidade. Aí Jesus vai e fala o abominável da desolação, que ia botar a terra toda a perder, ia dominar com ferro e fogo. Ele fala sobre isso, Jesus vai e confirma, não, isso vai acontecer antes de eu vir salvar a igreja. Então, vai acontecer. Quem está entendendo bem aqui? Por que eu estou dando essa escatologia aqui para os irmãos um pouco? Não foi nem lá para Apocalipse. Porque para mostrar que toda a palavra de Deus ela é fiel para que eu e você venhamos cumprir. Então, quem não dá ouvido à palavra, na realidade não dá ouvido ao próprio Jesus Cristo. Não dá ouvido ao próprio Deus. E isso é um perigo. A igreja ela precisa acordar no sentido de que a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é o nosso prumo, é o nosso guia, é a nossa bússola. É a única coisa firme que a humanidade tem, é a palavra de Deus. Olha só, porque os céus e a terra passarão, os reinos passam, mas a palavra de Deus permanece. A única coisa consistente, concreta que nós temos para viver é a palavra de Deus. Então, tudo que falou aconteceu. Então, tudo que não aconteceu, fala que o irmão está, pode ter certeza. Mais convicção do que eu e você estarmos aqui. Pode ser até um sonho a gente aqui hoje, mas a palavra de Deus não é não. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Então, toda a palavra de Deus que foi falada se cumpriu. Aquela que não se cumpriu, não tem como não cumprir. Diz que a fé esfriaria. O amor, ele fala assim, quando eu voltar, será que eu vou encontrar a fé? Quando ele pergunta isso, é porque o negócio está ruim. Está ou não está? Mas é a fé em qualquer coisa? É fé em quê? Na palavra dele. A fé nele. Então, toda a promessa que Deus tem para a minha vida, para a sua vida, para a igreja, para a humanidade, são reais, são firmes, são fundamentos para a nossa vida. Então, quando nós dispersamos a nossa mente, o nosso coração, por isso que ele fala, tomem cuidados com os cuidados da vida, com a fascinação da riqueza, porque tudo isso passa. Quando Jesus fala assim, eu vim para que tenham vida, eu tenho o quê? Abundante. Existe vida abundante fora de Jesus Cristo? Como? Se a pessoa tem medo de morrer, que sabe que vai morrer e não sabe para onde vai. Eu só tenho uma vida abundante porque eu tenho convicção. Se a gente partir hoje, parte com Cristo. Senão minha vida não seria abundante, seria uma vida de desgraça. Quem entendeu bem aqui? Com medo o tempo todo de morrer, com medo de acontecer alguma coisa, não é verdade? Quando nós servimos ao Senhor, nós sabemos que Ele colocou a comida na nossa mesa hoje, e amanhã Ele fala o quê? Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, que eu vou colocar de novo. Quem entendeu essa mensagem aqui? O Deus que te agasalhou e te vestiu hoje, Ele fala que Ele é contigo todos os dias. Alguém diz, eis que estarei convosco todos os dias. Quem crê que Jesus está contigo todo dia aí? Isso tem que estar convicto na nossa vida. Amém? Tem que estar o quê?
Convicto. Ele disse assim, ó, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Quem crê que ele cumpre isso aí? É verdade. Então, se ele falou, é só confiar. Eu posso descansar. Sabe, descansar. Ele vai colocar comida na minha mesa, ele vai me vestir amanhã, sabe, a minha vida abundante não vai sair do meu coração, porque a alegria do Senhor é o quê? É a nossa força. Como é que eu alegro o Senhor? Quando eu acredito na palavra dele. E aí ele te fortalece para amanhã você levantar melhor do que hoje. Amém? Então, se ele falou, ele vai o quê? Cumprir. Olha que promessa maravilhosa. Ele vira para os discípulos e fala assim, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. A casa de meu pai é o quê? Há muitas moradas. Se não fosse, eu teria dito. Eu vou preparar o quê? Lugar. E quando eu for, eu voltarei e buscarei vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Quem crê que Jesus está voltando aí, amém? Essa é a esperança do crente. Se ele falou, tudo que ele falou cumpriu, o que ele falta para cumprir, eu sei que ele vai cumprir. Eu posso dormir tranquilo hoje, amanhã, depois, porque eu sei que mesmo se eu partir dormindo, ele vai voltar para me buscar. E você também. Essa é a nossa alegria, a nossa convicção. Isso tira todo o medo, joga o temor fora do dia de amanhã, depois, não importa. Rumor, ele nessa passagem ali, ele fala sobre guerra, rumores de guerra, peste, fome. Ele fala, mas fiquem tranquilos, eu estou com vocês. Porque quando a Bíblia diz 1040 ou 10 mil de jeito você não será atingido, ele fala nesse sentido, não será atingido tua alma, nem tua convicção, nem tua fé. E se nós partirmos, vamos estar melhor do que está aqui. É isso que o crente tem que estar buscando o tempo todo na vida dele, essa convicção a cada dia. Não, eu estou com Deus e Deus está comigo todos os dias na minha vida. Amém? Então, a gente não pode hoje desprezar as nossas atribuições aqui, nós não podemos dizer que não valem nada, não. Se Deus nos colocou aqui, é para a gente servir, para a gente trabalhar, para a gente frutificar. É ou não é verdade? Mas nada disso pode tomar conta e tirar a paz no teu coração. É esse o equilíbrio que nós devemos ter. Por isso, quando ele fala na parábola, é um homem que achou um tesouro no campo e ele vai e faz o quê? Vende tudo que tem para comprar aquele campo. Por quê? O tesouro é o reino dos céus. Então, como é que você acha esse tesouro? Como é que você descobre esse tesouro? É quando o Espírito Santo entra na tua vida, abre a sua mente e fala assim, ó, eu perdoo os seus pecados, agora você está salvo em Cristo Jesus. É assim, esse é o tesouro que a gente recebe. O apóstolo Paulo fala que nós temos um tesouro em vaso de barro. Olha essa coisa bonita. O vaso continua sendo de quê? De barro. Mas agora tem um tesouro inestimável, que é o Espírito Santo vivendo em mim e em você. Esse tesouro aqui nos leva à alegria, sabe? A alegria do Espírito Santo é essa sensação de eu entender que eu vou para casa e o anjo do Senhor está comigo. É ou não é? Eu vou dormir e o Espírito Santo está comigo. Amém? E tudo aquilo que você pede, você vai lá no Senhor, Senhor, eu preciso disso, preciso daquilo. Ele sabe da tua necessidade antes de você ter. Ele vai suprir todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Então é importante a igreja do Senhor entender uma coisa. Se firma, confia na palavra e na promessa de Deus. Você é servo de Jesus Cristo. Quem aceitou Jesus como Senhor e Salvador aí? Quem já entregou tua vida para Ele? Então tua vida é dele. A responsabilidade da tua vida é de quem? É dele. Ainda que sejamos frágeis, vasos de barro, mas tem um tesouro maravilhoso. E o Senhor quer esse tesouro. É Ele que Ele vai buscar. Aí quando o apóstolo Paulo fala assim, olha, agora já estou pronto para ser entregue como libação, ou seja, derramar minha vida em prol do Evangelho. Mas eu sei que o Senhor me levará para o seu reino a salvo da boca do leão. Deus não livrou o apóstolo Paulo da morte naquele momento. Ele livrou todas as vezes antes, nos 3 naufrágios,
Quando apedrejaram, dado como morto e ressuscitou. Porque não era o momento. Estou sendo claro aqui? Quando foi o momento, Paulo falou, ó, o meu depósito está seguro, a minha alma. E o Senhor vem me buscar. Amém? O Senhor vem o quê? Me buscar. Então, não dá, presta bem atenção. Você servindo ao Senhor, buscando a presença de Deus, você não vai antes do tempo. Porque Deus controla todas as coisas. Jesus fala assim, não cai uma folha no chão sem que o Pai consinta. Um passarinho não cai sem que o Pai consinta. Deu para entender bem? Todos os fios de cabelo da nossa cabeça são contados. Você conhece. Então, o controle dele é muito maior do que eu e você podemos imaginar. Então, todo o medo, toda a preocupação, por isso que Jesus fala, não andeis ansiosos por coisa alguma, porque a ansiedade abafa a tua fé, tira a tua alegria, tira a tua paz. Tira ou não tira? Você está preocupado. Quando você estiver a começar ansioso e preocupado, começa a orar. E você vai ver que a presença do Senhor vai envolver você. E a partir daquele momento você só vai glorificar o nome do Senhor. Então, creia de todo o coração na palavra de Deus. Não faça como algumas pessoas fazem, tá? A gente já está encerrando. Não faça como algumas pessoas fazem. Elas pegam a Bíblia e aceitam parte da Bíblia e outra parte não aceitam. Isso é um erro grotesco. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Nesse caso, você não está acreditando na Bíblia, está acreditando em você. Na sua capacidade de discernir o que é certo e o que é errado na palavra de Deus. Em relação às outras coisas, Deus vai te dar sabedoria, mas em relação à palavra dele, ou você aceita ou não aceita. Entendeu bem aqui, gente? Por isso que eu fui lá 4.000 anos atrás, nas promessas de Deus para uma nação, e aconteceu. Deus, ele fala através do profeta Isaías, ele fala assim, olha, lá no capítulo 45, eu vou levantar Ciro, meu servo, e vou, abrir as portas, para quebrar as portas de ferro e derrubar os ferrolhos despedaçar os ferrolhos de bronze, para que ele entre e vou dar os tesouros escondidos para ele. E ele chama Ciro de meu servo. Ele ainda fala assim, ainda que ele não me conheça. 200 anos antes, o povo de Israel não estava nem na Babilônia, não estava nem escravizado. Deus já havia predito que eles, por causa do pecado, iam ser escravizados, mas depois Deus ia enviar Ciro, que ia libertar o povo e dar o nome do indivíduo. Antes de você nascer, Deus já chamava você pelo nome. Quem crê nisso aí de verdade? Amém? Como Davi disse, eu nem havia me formado, era o mais informe no ventre da minha mãe, e Deus já havia escrito todos os dias dele. Então Deus já sabia que você estaria aqui hoje, para ouvir essa mensagem, para entender uma coisa, o que você passa não é nada, porque o teu Deus é tudo na tua vida. Seja lá o que for, é pequeno demais. Amém? Isso é real, gente. Isso é real. Então, eu quero que você hoje, peço a você, que você saia daqui entendendo uma coisa, o meu Deus, Ele vai suprir todas as minhas necessidades em Cristo Jesus, espirituais, emocionais, sentimentais, financeiras, familiar, em tudo. E o melhor de tudo, ainda vai te levar para o céu. Quem pode dar uma glória a Deus para o Senhor bem alto aí, amém? Ainda vai te levar para o céu. Nós só estamos aqui hoje porque Deus já havia escrito que você estaria aqui hoje para receber essa mensagem. Pastor, mas a situação está muito difícil. Fica tranquilo, Deus conhece, está vendo? Seja determinado, amém? Seja resiliente, persistente, e fique na dependência de Deus, que vai passar. E o Senhor vai abençoar a tua vida como tem que abençoar. Então, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quem crê que Deus quer te dar uma vida abundante aí? Quem crê que Deus guarda a tua família, a tua vida no teu trabalho, em casa, em qualquer lugar? Ele guarda e vai continuar guardando em nome de Jesus Cristo, amém? Feche teus olhos nesse momento e fala com Deus assim, Senhor, eu te amo, o Senhor me escolheu e me perdoa quando eu duvidei da tua palavra, mas eu estou entendendo que tudo que o Senhor falou, cumpriu, então o que não cumpriu ainda vai cumprir.
E tudo que o Senhor falou em relação à vida individual de cada filho também vai acontecer. Tem um momento agora de uns 3 minutinhos com Deus. Fala, Senhor, abre mais o meu coração para receber Tua palavra de maneira incondicional, inconteste. Sem contestação alguma. É a Tua palavra, ela é mais forte, firme do que a terra que nós pisamos. Porque essa terra vai acabar, vai passar, mas a palavra de Deus vai continuar. Que é o próprio Jesus que é a palavra. Por isso ele podia garantir, eu estava lá na criação. Quando você nasceu, eu também estava. Em todas as etapas da tua vida, eu estava junto contigo, ainda estou até o dia de hoje. Esse é o nosso Deus maravilhoso, que te ama e quer te abençoar todos os dias. E Ele deixou você aqui na igreja para que você também faça diferença. Diferença. Tudo que Ele prometeu, Ele cumpriu e ainda vai cumprir, ainda mais em nome de Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. É por isso que o Senhor te ama. E vai continuar te amando, em nome de Jesus. E um dia, Ele vai voltar. Ele vai voltar. Senhor Deus e Pai, toma teus filhos em tuas mãos. E o que eu peço hoje, Senhor, aqui, é que o Senhor venha, Senhor, confirmar a tua mensagem na vida de cada um deles. Que eles possam confiar em Ti, em tudo, naquilo que diz tua palavra. Porque é real, meu Deus. Abençoa teus filhos. Acrescenta mais fé, Senhor. Para que em tudo sejamos mais que vencedores em Cristo Jesus. Sim, meu Pai, o mundo está em trevas, mas tudo isso passa. Mas nós vamos para a Tua luz gloriosa. É por isso que nós louvamos, glorificamos e exaltamos o Teu nome o tempo todo. Muito obrigado pelo momento que estamos aqui hoje, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Se você quiser deixar o seu lugar, venha até aqui à frente no altar e peça a Deus mais fé, porque Ele dá. Os apóstolos chegaram para Jesus e falaram assim: Senhor, acrescenta-nos mais fé. Fé em quê? Na palavra dEle. Para que você possa não só vencer os obstáculos, mas ser vitorioso em toda e qualquer circunstância. Sabe, quando a gente pede fé, Ele dá. Ele dá, Ele dá, Ele dá. Não lança em rosto, não, Ele dá. E é maravilhoso isso. Então, ocupe o altar, fala: Senhor, eu estou aqui que eu quero mais fé. Eu creio faz uma determinação, fala assim: Senhor, eu creio na Tua palavra, de maneira incondicional. Que ela é que me abençoa, ela que faz a diferença. Pode subir aqui no altar, chega para cá, gente, vem. Aleluia, aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu peço a Ti a Tua bênção sobre a vida de cada filho Teu aqui. Céus e a terra passarão, mas as Suas palavras não hão de passar. E é nelas que nós estamos firmados, e é nela que eu acredito, é nela que eu acredito. Aleluia, Senhor.